Bom dia, amadas. Sejam muito bem-vindas. Estamos aqui presencial, na live. Eu vou fazer uma oração e a Luana vai ler Romanos 11, a partir do versículo 25. Amém? Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por esse encontro tão maravilhoso, Senhor. Que o Espírito Santo se faça presente nos lares, aqui presencial, no online, e que nós possamos nos concentrar, Pai, para receber mais e mais de Ti. Traga sobre cada uma de nós o discernimento, o entendimento da palavra, e que possamos mesmo, Senhor, estar presente de corpo, alma e espírito aqui nessa reunião. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos ler Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 25. A restauração de Israel. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Porque os dons e os chamados de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, em tempo passados, não crieis em Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora não creram, para que através de sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A leitura dessa passagem, ela me traz muito a soberania de Deus. E a respeito da graça. Né? O primeiro versículo aqui que a gente leu, 25, mais alto. O primeiro versículo aqui no 25, ele traz pra gente, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, e que a cegueira aconteceu em parte de Israel, até que tenha entrado na plenitude dos gentios. Nós temos que, quando a gente cresce espiritualmente, o principal exercício que a gente faz é a gente abrir mão de nós mesmos, do nosso conhecimento, de todo o nosso conhecimento. Porque se a gente for ler a Bíblia só com os olhos humanos, só com o conhecimento humano, a gente pode ler ela 10 vezes e não compreender. A gente só conhece a verdadeira intenção de Deus, o verdadeiro alcance das mensagens dele quando a gente recebe revelação. E essa passagem tem muito a respeito disso, né? A soberania de Deus acima de tudo. Porque nós podemos achar que nós estamos tendo acesso a tudo, mas aquilo que nós estamos acessando é muito pouco do que nós podemos ter acesso entregues a Deus, né? Aqui a gente traz a respeito da restauração de Israel. E é tão interessante que ele fala assim, que às vezes o Senhor vai permitir a cegueira aos humanos, né? A nós, para que Ele permitiu a cegueira de Israel, para que eles perdessem, para que nós fossemos salvos como gentios, recebendo a graça dele. Então, assim, que no final das contas, nós podemos nos esforçar, nós podemos... Tá gravando. Nós podemos nos dedicar, mas se a gente não tiver com o coração aberto para que seja feita a vontade dele, que se cumpra o propósito dele para a nossa vida, muitas das vezes nós vamos estar dispendiando uma energia à toa, porque tudo vem com um propósito. Porque a teimosia dos judeus fez com que todos nós, gentios, fossem salvos simplesmente pela graça, sem precisarmos fazer nada. Hoje nós não temos
a obrigação de fazer nada para receber a graça. A Bíblia fala que nós só precisamos confessar com a nossa boca Jesus Cristo, crer no nosso coração e nós estaremos salvos. É a única coisa que nós precisamos fazer. Mas para nós crescermos em nossa relação com Deus, a gente precisa estar aberto para os ensinamentos dele. Nós precisamos estar abertos para os ensinos dele. Mas para quê? Para ter salvação? Não, para a gente poder usufruir de tudo que ele tem disponível para a gente. Porque a gente só vai viver a paz quando a gente aprender a entregar. A gente só vai viver milagres quando a gente aprender a confiar. Então, não é só sobre mais ter salvação. A salvação nós temos. Se confessarmos com a nossa boca, queremos com o nosso coração. Mas a gente entrar na terra prometida e usufruir tudo que ele tem para nós, né? Nós temos que conhecer a soberania de Deus. Nós temos que aceitar que na nossa vida seja feita a vontade dele e não a nossa. Porque às vezes para nós é difícil passar por um deserto. Você está no meio do deserto e você tem que enfrentar situações difíceis e você tem que clamar por um milagre e você tem que se ajoelhar aos pés da cama para clamar para ele. É uma situação difícil para nós, mas quando a gente vem na soberania a gente fala assim, por que ele tem permitido aquilo? Quantas vidas você vai tocar através do milagre que você vai receber, ou através da sua história, ou através do seu testemunho. Então, assim, de nós entendermos que não é sobre nós usufruirmos e ter uma vida leve, só aquela teoria da prosperidade, né? Que vai dar tudo certo, que tá tudo bem. Porque não é sobre isso a mensagem de Deus, não é sobre isso a soberania de Deus. Porque quando a gente fala que nós somos filhos adotivos, o nosso propósito aqui é participar do Evangelho, para que ele seja glorificado, para que ele seja conhecido, para que seu nome seja exaltado. E como é que a gente vai? Como é que ele vai revelar o seu poder? Como é que ele vai revelar a sua soberania se a gente estiver vivendo o Evangelho de que está tudo certo, nós não estamos precisando? Como é que Faraó ia conhecer o poder de Deus? Como é que o nome dele ia ser levado a toda a terra, né? Se o Faraó estivesse com os olhos abertos, se não existisse uma cegueira intencional de Deus. Porque quando Deus fala assim, olha, eu endureci o coração de Faraó e eu fechei os seus olhos, ele fala assim, para que o meu nome fosse conhecido. Então, quando Deus estava fechando os olhos de Faraó, e Faraó ia lá, oprimia mais o povo, aumentava a carga de trabalho, aumentava as punições aos israelitas, né? Deus estava permitindo aquilo para que o propósito fosse cumprido, seu nome fosse conhecido, né? Em contrapartida, os judeus, que às vezes a gente tem uma visão diferente, eles estavam questionando, mas é esse Deus? Em algumas passagens, os judeus eles questionam Moisés a respeito dele estar indo no faraó entregar a mensagem de Deus. Porque à medida que Moisés ia lá, eles eram pressionados. Só que aí é isso que a gente tem que entender a respeito da soberania de Deus. Não é sobre nós. Não é sobre a nossa história, a nossa qualidade de vida. Não é sobre a gente ter tudo e usufruir tudo, ou viver uma teoria da prosperidade. É sobre a gente estar disposto a confiar em Deus, que apesar de todas as coisas, apesar da dificuldade, apesar da opressão que está vindo do faraó, apesar de anos no deserto, a provisão estava vindo. Eles estavam no deserto? Eles estavam no deserto, mas todo dia do céu caiu maná. É interessante quando a gente vê assim, o que alimentou o povo judeu, os povos hebreus naquela época, né? Os hebreus no deserto, eles foram alimentados de alimentos que não existiam no deserto. Então eles comiam carne de codornas que caíam, e eles comiam pão do maná que caía. Mas eles tinham que confiar, se entregar, enquanto estavam no deserto. E à noite eles eram aquecidos com uma labareda de fogo. E durante o dia existia uma nuvem que acompanhava o povo. Então, nós servimos a um Deus soberano sobre todas as coisas, capaz de fazer coisas que nós não temos a capacidade de enxergar por causa da nossa limitação natural. É um Deus criativo.
das vezes, se a gente for pensar assim, aí a gente vai lá na parábola do pão, né? Alimentou-se 5.000 pessoas através do partilhar do pão. Os apóstolos, ao natural, quando Jesus pergunta assim, como é que nós vamos alimentar esse povo? Aí uns apóstolos respondem assim, nós não temos dinheiro para comprar isso. Porque na nossa limitação humana, a gente resolve na limitação humana. Só com dinheiro que eu consigo comprar. Agora, no nosso Deus soberano e criativo, ele consegue fazer chover pão. E ele consegue trazer pássaros. Ele consegue usar a natureza para nos alimentar. Então, a gente tem que entender que sempre há um plano muito maior, movendo muito mais coisas, juntando muito mais pessoas, para que o propósito dele seja alcançado. E é muito que é exatamente o que esse texto traz. A salvação de Israel. Primeiro, Israel perde a salvação para que nós sejamos alcançados. Mas eles serão salvos. Amém. Pelos pais dele. Pela fidelidade de Deus. Eles serão alcançados. No momento certo, o povo hebreu caminha há 2.000 anos equivocado. Os judeus, hoje, a sua maioria, caminha há 2.000 anos equivocados. Porque eles não reconheceram e não aceitaram o Messias. Mas Deus é fiel em sua promessa. E no tempo certo, eles serão salvos. A restauração de Israel, ela virá. Então, sempre que a gente tiver nas nossas provações, eu falo assim, que quando nós estamos passando por nossos desertos, pelas nossas angústias, no primeiro momento a gente sempre reage ao natural. O que a gente pode fazer, como a gente pode fazer, a forma que a gente pode fazer. Mas se nós trouxermos à memória essas características de Deus, do Deus soberano, do Deus criativo, do Deus que é fiel, e a gente entender que existe um plano muito maior, que não só somos nós, você vai receber o consolo, o conforto e a força que você precisa para passar com aquela provisão, porque você vai ter fé e confiança de que Ele vai cumprir as promessas dele. Amém. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A Luana aqui dando essa palavra tão sábia, tão profunda sobre o deserto, né? E no domingo eu assisti a uma pregação lá no 90 do pastor Marcos. E essa pregação, assim, ela me abriu muito a mente e o coração para as provações. E ela lá ontem falando comigo, ela ainda confirmou isso, que é para quem você passa as provações. Então, muitas vezes vem o deserto, a provação, e você pergunta, por que, Deus? Aí a gente fala, passa de mim esse cálice. A gente fala, Senhor, mas comigo, Senhor, eu te sirvo, eu guardo a tua palavra no meu coração. Esse é um aspecto que eu já fui tratada. Mas a pergunta, amadas, é para quem? Então, ontem ela lá estava ministrando no meu coração, porque às vezes nós mulheres temos que passar uma provação, passar pelo deserto a favor do nosso marido, a favor de um filho, a favor de outras pessoas. Então, nossa amada pastora Lana, ela diz o seguinte, foi muito dura a dor de se tornar viúva e de perder um filho. Mas só ela, amadas, pode consolar aquela que perdeu um ente querido. Porque o deserto que ela vivenciou, a dor que ela vivenciou e como ela superou, só ela pode testemunhar que Deus refez a vida dela. Fez ela uma mulher de muitos filhos. Amém? Então, assim, o que a gente pode aprender assim, e aprofundar nas questões dos desertos é para quem? E o pastor Marcos citou um exemplo aqui, que ele levou o carro para consertar, e esse carro estava horrível, e aquela peleja, porque eles têm um carro só para tudo, né? E ele fez essa pregação no domingo de manhã. Indo para a sua casa, estacionando o carro com problema, aquela dificuldade, e ele, mas
como assim, nossa, difícil demais, né? Ficou tantos dias no mecânico. E aí a pastora Roberta virou para ele e falou assim, deve ser para quem, né? Que está passando essa aprovação do carro. O que é que você ainda tem que entregar para esse mecânico? O que é que você tem de missão com esse mecânico que esse carro ainda não ficou pronto? Então nós, amados, vivenciamos a palavra de Deus. Nós devemos revelar Deus na vida dos outros. Então o mecânico, ele não está ali para arrumar o seu carro. Seu carro estragou para que você faça esse relacionamento. Você vá ali naquele local, abençoar aquela pessoa, fazer algo de diferente. Então, as nossas provações todas têm um para quem. Para quem? Então, eu separei uma palavra sobre orar pelos inimigos, amar os inimigos. Porque, gente, que vantagem há em você amar a sua amiga, você orar pela sua amiga? Que vantagem há em você orar pela sua família e pelos seus filhos? Não, nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que ser bênção sobre os nossos inimigos. É aquele que está te ferindo, aquele que está usurpando, aquele que está azucrinando a sua vida. Então, por que a gente passa isso? Vamos mudar a pergunta. Para quem? Amém. E comece a orar pelos seus inimigos, aleluia, pelo seu algoz. Amém, amados? Amém? Tem alguém que quer falar? Dona Cirineide. A senhora quer falar, dona Cirineide? Fiquei presa no fio, não, gente. Hoje não. Já se desprenda do fio. Gente, tô presa no fio. Já, gente. A Grazi falou já, que ela vai gravar só os memes dos trem que dá errado pra mim. Eu tenho um monte de coisa que acontece. Meninas, é o seguinte. Esse texto talvez seja um dos textos mais bonitos da Bíblia. Ó a profundidade da riqueza da glória de Deus. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Amém. Se a gente não conhecesse nada da Bíblia, esse texto era tudo para nós. Porque quem sou eu e você para conhecer a profundidade da riqueza, da glória de Deus? Deus é o único que vê o quadro todo, como a pastora Roberta falou pra gente semana passada. Só ele vê o quadro inteiro. Só ele sabe contemplar todas as coisas que estão por vir. A gente estuda um livro do Peter Scazzero, que chama Espiritualidade Saudável, e o Peter fala assim, que muitas vezes na vida dele, ele queria fazer as coisas por mérito, porque ele já tinha conhecido Cristo, porque ele precisava professar a fé dele e falar. E aí ele escreveu um livro falando sobre o rei Saul. E Saul foi um rei escolhido pelo povo. Deixa Deus falar no seu e no meu coração nessa manhã. A gente escolhe um monte de rei para nossa vida. A gente escolhe altar, a gente escolhe rei, a gente escolhe caminho, a gente escolhe um monte de coisa, segundo os nossos pensamentos. Jeremias 33:3 fala assim: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. O seu nome é Senhor, clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e as espadas, na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei dessa cidade o meu rosto por causa de sua maldade. Todavia, anota aí, irmão, todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Amém? Irmãs, só quem conhece o quadro todo é Deus. Quando Saul foi escolhido como rei, ele foi escolhido porque o povo não conformava de viver assim em comunhão com um juiz julgando. O plano de Deus para a humanidade nunca foi de reinados, de um rei só. Sempre foi de conselho. Então Deus estabeleceu juízes para o povo judeu, porque eles se reuniam e julgavam entre eles.
que deveria ser feito. Mas o povo não queria. O povo queria um ídolo para adorar. O povo queria um ídolo para adorar. E esse povo escolheu Saul. E Saul era um homem muito bonito. Isso é para mostrar pra gente que os nossos olhos nos traem. Que a beleza não é tudo. Ainda que o belo é belo. Ele era um homem alto. E ele era aquilo que as pessoas judias sonhavam como rei. E Deus manda Saul exterminar um povo. Que povo que ele mandou exterminar? Os amalequitas. Ora, Deus manda exterminar um povo. Por que Deus mandou exterminar aquele povo? Quem sabe? Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram pessoas que nos seus rituais religiosos sacrificavam crianças. Eles pegavam crianças vivas e sacrificavam em rituais religiosos. E isso era abominável a Deus. Como Saul desobedeceu, o que aconteceu? Aquela prática é feita até hoje. Porque naquela época a quantidade de gente era reduzida. Se Deus extermina um povo, aquela prática cultural não aconteceria. E hoje, quantas histórias a gente ouve falar de lugares onde crianças foram sacrificadas e oferecidas em sacrifício em favor de um Deus criado. Então, a gente precisa entender que às vezes você não vai entender porque que Deus mandou fazer algo. Mas Ele está vendo o quadro todo. Ele é quem sabe o pensamento que Ele tem. A profundidade que Deus sabe de mim e de você, nem eu e nem você sabemos. Deus sabe todo mundo que está dentro de mim. Quem está dentro de mim? Meu pai e minha mãe estão dentro de mim. Eu tenho o gene do meu pai e da minha mãe. Os meus avós estão dentro de mim. Os meus bisavós estão dentro de mim. Os meus trisavós estão dentro de mim. Todas essas pessoas estão dentro de mim. Mas eu não sei. Mas Deus sabe. E é por isso que esse texto tem que nos entender que é tudo de Deus. É tudo para Deus. E é tudo por Deus. Você está aqui nessa manhã, Deus te trouxe aqui. Se você está assistindo lá, online, seja na live, seja aqui no Zoom, Deus te trouxe aqui essa manhã. A profundeza da riqueza, da glória de Deus vai ser conhecida como, minhas irmãs? Todos os dias, quando eu e você revelarmos o Deus que a gente serve e nos alimentarmos dele. É uma mão dupla. A pastora Lana está falando aqui, ó, gente, na live, que esse versículo é da conversão dela. Então, glória a Deus. Por quê? Porque nós temos uma irmã que está testificando pra gente tudo isso que nós estamos falando aqui. Porque a Bíblia é um sim e um amém. Então, nós precisamos sondar o nosso coração, nos encher. Somos vasos na mão do oleiro. Deus é o oleiro. Você e eu somos o quê? Nós somos os vasos. Olha, quantos vasos tem aqui essa manhã, querendo participar da nossa reunião, conhecendo mais da palavra de Deus. Nós temos as meninas do Zoom, que estão com a gente aqui também, né? Olha aqui, nós temos um monte de gente aqui no Zoom assistindo a nossa reunião. E por que nós estamos aqui falando esse texto? Para nos lembrar o que traz esperança. E a gente precisa estar orando e jejuando. Por quê? Porque senão tem um movimento contrário ao que nós estamos fazendo. Entendeu? O movimento subiu, contrário ao que nós estamos fazendo. Todo mundo que tem que estar aqui tem o quê? Discernir no Espírito. Tem um movimento. Um movimento para impedir que todo mundo entenda o que nós estamos falando, para que todo mundo ouça e para que todo mundo alcance essa profundidade do conhecimento de quem é Deus. E esse Deus, amiga, habita em mim e em você. A pastora Lana está escrevendo aqui, ó, somos cartas vivas. E somos através de mim e de você. Fala aqui um pouquinho, Ju. O que eu quero complementar é que essa palavra que foi dada em Jeremias 33:3 também é meu versículo rema. Quando eu fui convertida, me falaram através da boca, né, do líder espiritual. E eu sempre, quando eu estou no deserto, eu lembro dela. Invoca-me, Juliana. Então eu falo para todas vocês, coloque esse versículo pregado assim, no espelho do seu banheiro, do seu armário, e sempre invoca o Senhor. E
para complementar, né, o último versículo que tudo é por meio dele, para ele, todas são as coisas. E eu fico muito, no começo aqui, o Espírito Santo, fiquei muito tremida aqui dentro, porque tudo é para ele, gente. Tudo. Seja na alegria, seja na tristeza, tudo você tem que dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Porque nós estamos aqui, estamos escutando, estamos respirando, é pela misericórdia dele, pela graça dele. Porque tantas pessoas que estão precisando de um respiro, estão lá, né, tentando respirar, que estão enfermas. Eu falo muito isso agora porque eu passei por esse vale. E igual a Miriam falou, né? A gente passa por umas coisas para depois Deus nos aperfeiçoa, nos passa pelo fogo para a gente ajudar outras pessoas. Então, no meu caso, eu quero ajudar as pessoas que passaram a mesma coisa, eles estão passando por mim. Então, toda vez que eu abro os olhos, eu lembro dessas pessoas que estão lá sofrendo no físico, né? E eu só tenho que agradecer e eu quero passar isso para vocês. Agradeço por vocês estarem vivas, vocês estarem com saúde, vocês estarem andando, vocês estarem respirando, fazendo as suas necessidades básicas. Porque é isso que eu olha aí, ó a luz entrando, o sol lá fora. Então, isso é invocar Deus, todo dia de manhã. Invoca-me, Laura, invoca-me, que eu vou mostrar para vocês, vou mostrar o caminho. Tá escuro, tá no deserto, tá quente, mas eu vou colocar uma nuvem em cima de você e você vai. Eu estou sempre do seu lado. Eu falo muito, ele está sempre do nosso lado aqui, sempre aqui do nosso lado direito. É a gente que solta a mão dele. Não é ele que solta, ele está sempre. É a gente que afasta. Então, vamos colocar mais esse versículo no nosso devocional de manhã. Sempre. E durante o dia também, porque a gente passa por tantos turbilhões, tantos desafios durante o dia, que a gente possa parar, respirar. Aí eu lembro da Giovana, do exercício dela de respirar, que ela me ensinou. Respire profundo, solte 3 vezes, mesmo que está no turbilhão aqui. E invoca o Senhor que Ele vai te mostrar a luz. Ele vai te mostrar. Nem que seja um filetinho assim, ó, assim, será, Senhor, eu vou por aqui mesmo? Calma, o Senhor está falando, então tá. E você vai ver que vai fluir. Você vai acalmar, você vai estabilizar. Só que aí você tem que chamar o domínio próprio também. Tem muita gente que é colérico, sanguíneo. Não, vamos. Então invoca-me, Juliana. Juliana, eu tô aqui. Sempre escuta assim, quando eu tô ficando espiritual. Juliana, ele fala desse jeito. Juliana. A pastora Lana tá pedindo para ler aqui, ó. 1 Coríntios 10, 13. Isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, todo desafio é permitido, mas ele já sabe que nós vamos suportar e que nós vamos atravessar e que nós vamos chegar lá, junto com ele. Agora, se a gente soltar a mão dele e ir pela carne, aí o negócio fica bagunçado, né? É isso que eu tenho que falar. A Luana Um beijo vai pra falar. vocês, um beijo pra Alguém vocês. aqui do online quer falar também, meninas? Carla, Magali, Sinara. Quem quer falar aqui? Eu quero falar. Fala, Paula. Essa palavra, ela fala muito forte comigo. Igual o Arthur falou de testemunho. É igual ela falou. A gente não sabe por que Deus me colocou aqui. Eu fico perguntando muitas vezes, Deus, por que você me tirou de Goiânia e me colocou numa cidade tão pequena, que precisa tanto de provisão mesmo? Eu não me acostumo, porque
Aqui o estado do Nordeste é um estado muito pobre de financeiro e muito rico em natureza. E eu fico me perguntando, né? Ô Senhor, por que o Senhor me tirou da minha zona de conforto? Por que o Senhor me tirou de um lugar que eu estava bem, perto das pessoas que eu amo? Mas o Senhor me fala constantemente, eu tirei, porque eu sabia que se você ficasse lá perto, você ia retroceder. Você ia retroceder. E hoje eu entendo que Deus precisou me colocar longe para que todas as promessas dele se cumprissem. Eu tenho um propósito aqui nessa terra. Não é fácil. Não é fácil deixar tudo como eu deixei. Deixar minha família, minha mãe, meus irmãos. Deixar vocês, porque eu estava sempre presente. Mas o Senhor falou que é necessário. E eu decidi obedecer. E eu decido obedecer a Deus todos os dias da minha vida. Eu decido obedecer. E essa minha obediência, que por muitas vezes dói, não é fácil. Não é fácil. O Senhor tem cada dia cuidado de mim. Cada dia Ele tem mostrado o amor dele por mim. E todas as coisas que acontecem na nossa vida é para que Ele revele a sua glória. Amém. Então, quando a gente está na direção de Deus, quando a gente obedece ao que o Senhor manda, Ele é tão bondoso que Ele cuida, Ele acalanta, Ele coloca pessoas para te abraçar. Amém, minha irmã. Recebe nosso carinho aí, nosso amor. Você é muito especial, viu, Pia Paola? A gente ama você mesmo, muito. Irmã, nós somos tudo provado, irmã. Mas não sobreveio, a pastora Lana tá lá deitada, com 6 parafusos no fêmur, ficou 5 dias. Eu queria comentar isso. O limiar de dor da pastora Lana é tão grande, que ela suportou 5 dias com o fêmur fraturado. Ela viajou de carro 1.200 quilômetros e voltou com o fêmur fraturado. Segundo as pessoas que já compartilharam isso é uma das dores mais profundas que alguém pode sentir, porque o fêmur é o maior osso do corpo. Então, nós precisamos entender assim que nada é por acaso, né? Lana, muito feliz de você estar aqui com a gente. A gente ama você e você também, Paulo. E aqui é um ambiente saudável pra gente repartir. Vocês estão pensando que é fácil estar aqui, segura o celular, segura o outro, vai, desce, fala, bate a porta, joga sabão ali, liga o negócio, o gelo bateu, a porta bateu, a irmã chegou lá, enrola o pé no fio, o fio ficou enrolado no pé, mas tá tudo certo, porque nós somos gente de verdade. Amém. Nós não somos fantoches, né, irmã? Nós não somos atrizes. Nós somos de carne e osso, sentimos dor, choramos e temos as nossas lutas. Mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém? Vem aqui, Fernandinha. Bom dia, meninas. A Paola falou no finalzinho do testemunho dela ali, do coração dela ali, que ela derramou aqui pra gente, falou da glória de Deus, né? E hoje de manhã, no meu devocional, Deus falou comigo e eu queria compartilhar aqui com vocês, vai ser bem rapidinho. Aqui no versículo 33, ele fala que comprou função, né, o seu conhecimento, a sua sabedoria. Deus, ele repartiu tudo conosco. Deus repartiu o amor, a graça, a misericórdia, a justiça. Ele repartiu o Filho dele conosco. Mas tem uma coisa que ele não repartiu, porque é só dele, que é a glória. Então, minhas queridas, quando ele fala assim, tudo é para ele, por ele, com ele, para todas as coisas, é para que a glória dele seja revelada todos os dias através da nossa vida. A glória dele, ela não me pertence, mas a glória dele tem que ser revelada a partir da minha vida, a partir da vida de cada uma de nós aqui. Paulo Júnior fala muito assim, que a mesa não é para resolver os problemas, a mesa é para que a glória de Deus, é para que Jesus seja revelado. Amém. Então, é isso aí, minhas irmãs. Eu amo esse capítulo de Romanos, principalmente esse finalzinho, né, que fala muito com a gente, mas o que eu queria entregar era isso, que Deus repartiu, mas que para que nós possamos, a gente não pode segurar isso, a gente não pode reter. Nós somos instrumentos de Deus para revelar a grandeza da sua glória, do seu amor, da sua justiça, da sua misericórdia. Amém? Amém. A Camilinha também vai falar aqui, meninas. Tremendo, né? A gente está aqui hoje vivendo tudo isso, agradecendo a Deus pela internet. A internet escraviza tanta gente, tantas coisas que não são para a glória de Deus. Mas esse movimento aqui é um movimento para a glória de Deus. E Deus é dono de tudo, viu, irmãs? Até as coisas que as pessoas deturpam e usam de forma errada, é tudo de Deus.
Amém? Vem cá, menina. Bom dia, meninas. Estão me ouvindo bem? Outro dia, eu até compartilhei no PG no Ministério Infantil e a fala da pastora Alana confirma, então eu senti a necessidade de falar. Eu estava em casa e abri meu coração para Deus e falando assim, poxa Deus, por que certa situação para mim é tão difícil, parece que para outras pessoas é tão fácil. E estava assim, chorando, me sentindo triste. E aí eu, na sequência, vi uma notícia no celular, na internet, de uma moça que estava muito mal no hospital, acamada. E ainda assim ela estava glorificando a Deus. Ela estava numa situação bastante grave. E aí eu ouvi assim, Deus falando comigo, você gostaria de trocar a sua cruz pela dela? Ou você só está comparando as bênçãos dos outros com as suas? E ele falou para mim, eu só te dou aquilo que você é capaz de suportar. Então, às vezes, a gente compara a nossa bênção numa área que a gente tem um desafio com a dos outros. Mas a gente não compara a nossa cruz. A gente não está disposta, de verdade, a trocar uma cruz mais leve por uma mais pesada. É verdade. Então, a gente tem que olhar para isso. Deus só nos dá o que a gente pode suportar. Amém. Vamos orar e vamos orar por esse lugar que tem que servir e pelos funcionários. A gente precisa ter essa prática, né? Senhor, nós queremos orar pelo Betino, que tem nos atendido tão bem, que tem sido um lugar que tem acolhido os nossos cafés quando a gente não tem uma casa. Nós queremos orar pelo proprietário, pelos líderes, pelos funcionários, por todas as pessoas que trabalham aqui nesse lugar. Nós verdadeiramente abençoamos eles. Não queremos vir aqui apenas para sermos servidas. Nós queremos também servir. Nós queremos nessa manhã ser luz por onde a gente passar. Nós queremos agradecer e glorificar o nome do Senhor por todos os lugares onde a gente estiver. Que o Senhor esteja nos dando sabedoria, discernimento, entendimento e revelação. E para que todas as coisas possam nos dar a certeza que é tudo do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor. E se descansarmos nessa palavra, vamos viver as profundezas da riqueza da sua glória. Amém? Um beijo, meninas. Fiquem na paz. Que Deus abençoe. Até terça-feira que vem. Um beijo.